Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou responder algumas das perguntas que vocês deixaram aqui nos comentários pra mim, tá? O Marcos, por exemplo, ele me perguntou o seguinte: seria um grande problema começar a faculdade aos 40 anos? Será que é possível uma pessoa com mais idade começar a faculdade de veterinária e ainda assim se dar bem? Eu digo convictamente que sim. Sabe por quê? Existe um grande problema em alguns médicos veterinários, não nos médicos veterinários, mas os profissionais de forma geral. Quando você entra na faculdade com pouca idade, você entra meio imaturo e você comete vários erros. Você acaba se equivocando em muitos pontos, principalmente por você não ter maturidade para entender as matérias, para entender os professores, para entender seu posicionamento social, seu posicionamento de amizades dentro do mercado. E aí você acaba quebrando a cabeça para que você acabe realmente entendendo o que é que você precisa fazer para poder se colocar bem no mercado. Então, mesmo você fazendo a faculdade com mais idade, eu tenho na minha sala, quando se formaram comigo, vários dos médicos veterinários que se formaram comigo eram profissionais que entraram na faculdade já com seus 28, 30, 32 anos, né? Então, isso foi o que fez muito bem para mim, porque eram pessoas que tinham um nível de maturidade muito maior do que os outros alunos da minha idade. E isso elevou o nível da nossa sala para cima, porque as pessoas tinham mais noção, tinham mais experiência de vida para realmente colocar em prática os ensinamentos absorvidos das aulas. Então isso não é um problema, tá? Isso pode se tornar sim um ponto positivo a seu favor, mesmo tendo mais idade, conseguir entrar no mercado de trabalho de forma realmente mais sensata. Até porque o profissional que aparenta mais idade, ele aparenta uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais experiente. O cliente que está contratando você, ele não sabe quantos anos você tem de carreira, né? Então, eu hoje tenho 34 anos. Eu me formei com 23, se eu não me engano. Então, ou seja, quando eu me formei, tinha carinha mais de jovenzinho, inocente. Você não ganha tanta confiança das pessoas. Você tem que utilizar muita lábia, muito argumento para você ganhar confiança. Hoje eu vejo que, mesmo não estando na prática, na atuação direta, eu consigo apresentar argumentos plausíveis. As pessoas têm mais confiança em mim apenas pela minha aparência, por aparentar mais velho, aparentar mais argumentativo, que isso é algo que somente a idade pode te dar, tá? Tive mais uma pergunta que me mandaram aqui, ó. O problema é que buscando vagas como veterinário, só encontrei como recepcionista e vendedor de remédio veterinário. Como veterinário realmente são poucas. Então o que acontece? A escassez de vagas no mercado de trabalho. Entenda que muitas vezes, né, e algumas vezes eu me dei muito bem nesse sentido, porque às vezes a gente está esperando algo pronto. Nós estamos esperando uma vaga, uma oportunidade pronta. Então você vai procurar empregos. Muitos profissionais vão buscar empregos diretamente na clínica veterinária, em um hospital veterinário, em um pet shop, lojas de ração, agropecuárias, lugares que já têm uma vaga para veterinário. Esse, na minha opinião, é um dos maiores erros, porque você está procurando vaga aonde já é um fluxo normal do profissional. Pode ser que você encontre ali sim uma grande oportunidade? Pode ser. No entanto, quando você abre uma clínica veterinária, é de se compreender que você abriu uma clínica veterinária porque você já tem um profissional em mente. Ninguém vai falar assim, vamos abrir uma clínica veterinária? Vamos, quando eu abrir a clínica veterinária eu vou procurar um veterinário. Não, ele vai abrir clínica veterinária porque ele já tem algum amigo, algum conhecido, alguém já em mente para contratar, para montar essa clínica veterinária, e não do zero. Então às vezes você está procurando o seu emprego, a sua oportunidade, em um lugar aonde já esteja saturado, já esteja com o profissional lá. E aí você depende da falha desse profissional para que você receba uma oportunidade. Então, o veterinário que está atuando naquela loja, ele começa a faltar, ele começa a tratar mal os clientes, ele começa a não ter um bom desempenho, não ter um bom resultado, que deixa a gestão, o gestor, o dono da clínica insatisfeito, a ponto de ele falar, não, vou contratar outro veterinário. E ele vai começar a procurar outros veterinários para trabalhar, para fazer entrevista, selecionar e aí substituir. Tá? Ou a pessoa saiu para licença maternidade, ou saiu de algum problema de saúde,
ou outra oportunidade no mercado. Então, ou seja, você precisa de uma oportunidade para que você possa suprir essa vaga, né? Até mesmo talvez um processo de expansão de alguma empresa. Então você depende dessa oportunidade. Agora, e se você mudar a sua visão para focar em abrir os seus olhos para as oportunidades? E você talvez enxergar uma agropecuária que tem um bom fluxo de clientes, mas que não tenha um veterinário. Talvez você enxergar um pet shop que tem um bom fluxo, uma boa localização e não tem um veterinário próximo. E talvez você possa estabelecer uma parceria e montar o serviço de veterinária lá dentro. E você se oferecer para ser um profissional. Você criar a sua própria vaga, ao invés de você procurar a sua vaga. Tá? Ao invés de você procurar uma vaga pronta para veterinário, você pode criar uma vaga para veterinário nos moldes aonde você busca, onde você tem experiência, onde você acha que você pode ter um bom desempenho. Talvez possa ser o melhor dos caminhos. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui que eu fiquei para responder aqui. Aqui. Cirurgia de R$800 era há um bom tempo atrás. Aqui em Manaus hoje estão castrando por R$60. Pelo menos em 4 locais já se vê isso. Fica inviável competir com o preço. Aí o outro comentou aqui embaixo. Tem que denunciar no conselho, pois esses locais não prezam nem pela profissão, nem pela qualidade. Ainda sujam a imagem da medicina veterinária. Infelizmente tem muito disso. A grande questão é que a gente não deve se incomodar com a prestação de serviços com preço baixo. Porque a simples prestação de serviços com preço baixo por si só já está dizendo que a qualidade é baixa. Então você tende a atrair com um preço baixo, você tende a atrair um percentual de pessoas interessadas neste serviço. No entanto, são pessoas clientes do preço, única e simplesmente. Amanhã ou depois, quando essa clínica não puder mais fazer o serviço pelo mesmo preço, esse cliente talvez não volte mais para lá. Entendeu? Então, a própria clínica, o próprio profissional que topa fazer essa corrida dos preços, ele acaba se queimando. Porque ele não cria um alicerce de longo prazo para sustentar essa prestação de serviços por bastante tempo. Ele fica fazendo serviços por preço, ele tem altos custos, ele tem um risco muito grande, um grande passivo, seja trabalhista, seja jurídico, porque ele está passivo realmente de um erro médico, está passivo aí de um processo trabalhista, de um cliente que ponha esse cliente, que acione ele na justiça, e acaba não compensando o tanto de cirurgia que ele faz a um preço muito baixo, porque esses clientes não ficam efetivamente lá para continuarem dando fluxo de caixa. Então, se você ficar se incomodando com ele, você realmente não trabalha. Então, o melhor caminho que a gente tem é de agradecer, porque quando você nota que um profissional começa a baixar preços, ele começa a diminuir o valor cobrado pela prestação de serviços, ele está se queimando do mercado e ele deixa de ser uma opção competitiva para você. Automaticamente você agora consegue se posicionar no mercado de forma a mostrar que você realmente é um cara idôneo, correto e pratica valores justos com uma prestação de serviços diferente. Ao invés de você tentar denegrir ou criticar o cara que está colocando preço baixo, deixa que ele mesmo vai se queimar e ele mesmo vai quebrar em pouco tempo. Crie você estratégias para que você consiga cobrar mais pelo seu serviço ou justificar para o seu cliente o motivo pelo qual você cobra valores mais altos. Por que é que você cobra valores mais altos no seu serviço? Justifica isso para o seu cliente. Eu, inclusive, tinha um costume de fazer algo semelhante na minha empresa. Quando alguém falava, fulano de tal faz cirurgia, mas ele cobra baratinho. Eu falava assim para a pessoa, você quer que eu cobre o mesmo preço que ele? Se você quiser, eu cobro o mesmo preço que ele. Até mais barato. Ele cobra 60, eu faço a 50 para você, tá bom? O cliente fica sem jeito. Não, eu faço o mesmo preço que ele. Tá tudo bem. Só que eu vou fazer as mesmas condições que ele. Tudo bem? Como assim? Bom, você quer conhecer o meu centro cirúrgico? Eu levava o cliente para conhecer o meu centro cirúrgico. Explicava para ele o que era o local de asepsia, antessala, mostrava para ele os equipamentos de anestesia, equipamentos de monitoração, mostrava para ele o local da internação.
E ali eu falava para ele, só que se para esse cara fazer nesse valor, ele não tem um local como esse, ele não tem um equipamento como esse, ele não tem isso, não tem aquilo. Se você quiser que eu não use nada desses equipamentos, eu também consigo fazer exatamente o mesmo valor que ele. E aí o cliente ficava sem jeito. E ele acabava percebendo que realmente eu apresentava justificativa para cobrar o valor que eu cobrava, sabe? Desde o estacionamento na entrada da minha clínica, uma fachada legal, uma sala de espera, cafezinho. Então quando eu explicava isso para ele, ele falava, caramba, verdade, né? Tudo bem, mas se você quiser que eu faça a mesma coisa. Só que eu preciso tirar todas essas regalias que você tem, que está incluso no preço. Tudo isso tem um preço. E aí o cliente aceitava e acabava muitas vezes pagando mais caro para mim, porque ele percebia realmente o meu valor diferencial. Tá? Espero que essas dicas tenham valido para você e eu espero que você possa me apoiar dando seu joinha e compartilhando esse vídeo com outros amigos médicos veterinários, tá? A gente está tentando crescer o nosso canal aqui, trazendo cada vez mais dicas. E os comentários de vocês são muito importantes para mim, porque é a partir deles que eu tiro o tema para poder fazer esses vídeos para vocês, tá bom? Obrigado pela participação de todos, um grande abraço e tchau!